Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho e peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo e, é claro, compartilhar este vídeo. Podem ficar aí à vontade na seção dos comentários, como sempre. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos personagens fictícios que eu mais gosto, o meu favorito, que é justamente o Coringa. O Coringa é uma figura muito conhecida aqui no nosso ambiente masculino, justamente porque ele tem essa visão mais crua da sociedade. E embora, é claro, ele seja um psicopatológico, genocida de fato, e por isso tem até alguns flertes perigosos aí com a personalidade do Coringa, mas o fato é que ele, como um espectro mental, é muito interessante, um personagem realmente muito bem construído e muito intrigante. É por isso que ele de fato faz sucesso em praticamente toda a comunidade pop, Toda a cultura pop gosta dele como um personagem, Claro, uma relação de amor e ódio, obviamente, por ele ser um vilão. E para início de conversa, vamos falar sobre a construção do personagem Coringa, que no fim das contas ninguém sabe realmente o nome dele ou a história dele. Tudo bem que a mais aceita entre os fãs como canônico, mas não é canônico, é a história do Alan Moore lá do A Piada Mortal, e o nome dele é Jack Napier, porque foi o nome mais usado em obras independentes, onde ele participava, e vem do filme Batman de 89, onde o Jack Napier era interpretado pelo Jack Nicholson, que depois se tornava o Coringa, também com aquela mesma história do Alan Moore, caindo num tonel de fluido químico. Mas enfim, isso não é comum de todas as histórias do Coringa. Isso vai da interpretação, vai do universo em que ele está envolvido, Mas as coisas em comum que tem em todas essas histórias é justamente aquela coisa elementar. A pele branca, seja por descoloração ou por maquiagem, O sorriso extravagante vermelho, seja também por alguma irritação da mucosa do lábio ou maquiagem também, O cabelo verde também, seja por descoloração ou por pintura. E tudo isso é muito importante para mostrar como ele é emblemático em relação à figura do seu arqui-inimigo, que é o Batman, o herói ali. Onde o Batman ele consegue ser exatamente o contrário do Coringa, mas essencialmente eles são a mesma coisa. E isso é demonstrado de maneira bem elementar ali através do figurino deles, vamos pôr assim, da apresentação visual ali de ambos os personagens. Onde o Batman ele é um cara fantasiado de uma coisa elementar, como um morcego, um animal, um símbolo ali, que usa sempre vestimenta, adereços e veículos monocromáticos, pretos na verdade, para justamente passar uma figura de sério, uma figura amedrontadora e obscura. Só que o próprio Batman ele quer ser um símbolo de esperança, ele tem uma mentalidade heroína, querendo ou não. O Coringa ele é absolutamente o contrário, porém é a mesma coisa. Veja só, ele veste roupas coloridas, mas ainda assim é um maluco fantasiado que anda pela cidade fazendo o que acha que é certo, instaurando o caos e gerando terrorismo, assim como o Batman. O Batman é um vigilante não admitido pela política, não admitido pela polícia, nem pelos cidadãos de Gotham, de certa forma, mas que simplesmente sai pelas ruas fazendo o que acha certo pelo seu senso de moral, enche as pessoas de porrada e algumas vezes leva as pessoas à morte. Tudo bem que o Batman não mata, mas o simples fato dele estar ali e de ser quem ele é, leva pessoas à morte que não morreriam se ele não estivesse envolvido. Obviamente não é culpa dele, mas é responsabilidade dele, querendo ou não. E essa ironia, essa semelhança é explorada pelo Coringa e jogada na cara do Batman em vários quadrinhos, em várias obras em geral, Onde, querendo ou não, o Batman ele também é um doente mental traumatizado, cara. Onde ele tem, obviamente, uma história muito específica e muito clara, a história do Bruce Wayne, na morte dos pais dele, tal como isso o traumatizou, e muito provavelmente gerou alguma síndrome de personalidade dissociativa ou dupla personalidade, onde ele acredita ser um justiceiro, que tem que fazer o bem pela cidade, ou mesmo é a terapia que ele tem, descarregar a raiva dele enchendo bandido de porrada. Da mesma forma, como é bem explicado no quadrinho, A Piada Mortal do Alan Moore,
é explorado essa teoria de que o Coringa, ele também só teve um dia ruim, entendeu? Ele era um cara fragilizado, um comediante fracassado, né? Que tinha problemas para sustentar a si mesmo e a sua esposa grávida, e no auge do desespero ele aceitou se associar a uma gangue para roubar a Ace Chemicals, que é uma fábrica de produtos químicos de Gotham, só que disfarçado de capuz vermelho, um dos inimigos do Batman lá que estava no seu auge, né, naquela época ali, a gangue do capuz vermelho. Então, veja só que irônico, por mero acidente, tá, o Batman aparece na Ace Chemicals ali para evitar o roubo e pegar o capuz vermelho, sendo que o Coringa, né, até então não era Coringa ainda, né, era quem estava disfarçado de capuz vermelho e por acidente ele acaba caindo, né, no tonel de fluido químico e aí sofre a transformação, né? A pele fica branca, a mucosa dos lábios fica avermelhada, extremamente irritada ali, né? Arregaçada de fato, o cabelo fica verde e o terno dele que ele estava usando, que era preto, foi descolorido e ficou roxo. Como se não bastasse, mais tarde naquele dia, ele recebe a notícia de que a sua esposa, grávida, junto com seu bebê, é claro, faleceram, né? Devido a um acidente doméstico, com uma torradeira, se não me engano. Há teorias também de que esse fluido químico pode ter entrado no ouvido dele, né, atingido o cérebro e prejudicado alguma área ali, deixando ele completamente maluco. Então veja que irônico, o arqui-inimigo do Batman foi criado por ele mesmo. E é uma dessas ironias também que o Coringa diversas vezes joga na cara do Batman assim à tona, né? Que o Batman ele cria os próprios vilões dele, ele inspira arqui-inimigos por ser um justiceiro, que muito provavelmente Gotham viveria melhor sem ele, porque logo depois do surgimento do Batman, vários malucos começaram a se inspirar ali para simplesmente ser o arqui-inimigo dele, né? Então a gente consegue perceber isso no Chapeleiro Maluco, a gente consegue perceber isso no Bane, a gente consegue perceber isso no Pistoleiro, né? É como se fosse assim uma tentativa de competição com a figura do Batman. E o excelente do universo do Batman é que ele tem os melhores inimigos, cara, e todos os embates que ele tem com seus inimigos são mentais. E os que eu mais gosto são, obviamente, o Espantalho, o Charada e, obviamente, o Coringa, né? Então você percebe, todos esses inimigos aí, eles têm essa tentativa de ser melhor que o Batman, até uma relação de amor e ódio com ele, né? E tem um vídeo fenomenal do Kodama, o nosso querido Plaiter Pontes, bem antigo, justamente falando sobre a mentalidade de homem que segue o seu próprio caminho presente no Batman. Como ele não está nem aí necessariamente para a ordem ou a desordem da cidade. É claro, isso é uma leitura dele e uma leitura presente em alguns quadrinhos, mas não em outros, né? Em algumas obras, mas não em outras. Eu vou deixar esse link aqui na descrição e no comentário fixado, tá passando no iCard aí provavelmente também, se eu lembrar. E ele fala justamente isso, que o Batman, ele sabe perfeitamente que os seus inimigos vão sair de Arkham eventualmente, mas ele não tá nem aí, porque o propósito dele não é com a sociedade, não é com a cidade de Gotham. Ele faz o que ele acha certo a partir do próprio senso de moral dele, entendeu? Ele acha que tá fazendo bem e é o suficiente para ele. É a terapia que ele tem de simplesmente encher bandido de porrada para conseguir dormir melhor à noite e esquecer, né, do trauma de infância da morte dos pais. Então, através dessa leitura, que é muito provavelmente a leitura que o Coringa tem no cânon, né, da história do Batman, o Batman também é maluco, cara, tão maluco quanto o Coringa, entendeu? Um louco fantasiado de morcego, pulando de prédios e enchendo bandido de porrada, cara. Qual é a essencial diferença disso para um cara fantasiado de palhaço que tenta provar o ponto dele de que a loucura é como a gravidade, só precisa de um empurrãozinho, né? Ele quer inspirar as pessoas também, o Coringa. Ele quer inspirar os cidadãos de Gotham a mostrar a corrupção da própria cidade e como isso não deve ser levado a sério. Que as pessoas, como diria Maquiavel, são tão boas quanto o ambiente permite que elas sejam. E vocês já devem estar lembrando aí, né, do melhor Coringa que já existiu, que foi o do Heath Ledger, né? Dirigido pelo Christopher Nolan, lá na trilogia Cavaleiro das Trevas. E ninguém, absolutamente ninguém discorda que esse foi o melhor Coringa que já existiu. Na minha opinião, o segundo lugar vai para o Coringa da série Arkham de videogames, né? Mais precisamente o Arkham Origins.
Eu vou citar ele mais à frente, mas voltando aqui ao Coringa do Heath Ledger, né? Aquele Coringa é fenomenal em tudo. Ele quer provar um ponto para a sociedade de Gotham, ele quer inspirar outras pessoas, e isso mostra exatamente como ele é atemporal. Ele é um espectro meramente. Assim como o próprio Batman, ambos querem passar o manto à frente, né? E isso é mostrado muito bem naquele filme, com o Bruce Wayne querendo passar o manto para o próprio Harvey Dent, o posteriormente Duas Caras, e o Coringa basicamente querendo inspirar o máximo de loucos psicóticos do Arkham que ele consegue, para literalmente inspirar o caos. Ele é um agente do caos, né? Porque, segundo a sua visão distorcida e cínica do mundo, a única maneira que faz sentido de se viver é, literalmente, não ter regras. Então ele tem muito de Diógenes aí, né? É um niilismo seletivo, é simplesmente um niilismo seletivo. O cara ele abandonou tudo, porém ele ainda não abandonou a vontade de mostrar para as outras pessoas que a sociedade é podre, então não abandonou tudo, entendeu? Assim como Diógenes parece que abandonou tudo, mas ele ainda queria mostrar para as pessoas alguma coisa, ele ainda queria provar algum ponto, ele ainda andava com uma lanterna na mão de dia procurando um homem justo, ou revirava os ossos para encontrar o pai de Alexandre o Grande, né? Enfim, ele ainda queria comover as pessoas, inspirar as pessoas e convencer as pessoas de alguma coisa. Então, querendo ou não, tanto Diógenes quanto Coringa eram tão amantes da sociedade quanto poderiam ser. E embora ambos sejam realmente figuras emblemáticas, né, muito interessantes, eles são completamente bilutantéis da cabeça. Ambos são completamente malucos, porque o Coringa é um genocida e porque Diógenes era um cara que andava pelado, cagava na rua, e se ele tivesse vontade, ele socava uma pupunha em qualquer lugar, entendeu? Mesmo na frente de crianças. Então esse é o nível de insanidade dos caras. Mas o fato é que ambos, né, eles viram a sociedade pelo que ela é, de uma maneira muito crua e completamente aromântica. Porque, em grande verdade, a sociedade não é nada além de um bando de pessoas fingindo ter algum tipo de civilização e decência à medida que há punição para isso. E o sistema legal ele é completamente enviesado e completamente injusto, muitas vezes movido pela própria sensação social, pelo sentimento das pessoas que têm poder. Como é, por exemplo, o que a gente pode ver aqui, atrelando ao conteúdo masculino, é claro, a vara de família, né? Como é o sistema misândrico de leis draconianas que a gente tem, né? É literalmente uma indústria de falsas acusações, uma indústria de moer homens, né, e de saqueá-los no processo do divórcio. A impunibilidade, principalmente para crimes femininos, né, e isso mostra exatamente como o sistema legal ele não é nada imparcial, ele vai de acordo com a sensação das pessoas e conforme é conveniente para os burocratas e para a maioria das pessoas, né, que agem muito mais pela emoção do que pela razão e acabam praticando atos hediondos nessa brincadeira. Então, diversas vezes o Coringa ele também já demonstrou ter uma visão bastante darwinista, né, muito materialista e crua, onde ele deixa que os malucos se trucidem e vê quem realmente sai vivo dali. Porque essa é a regra natural, essa é a loucura da natureza. Então tem vários monólogos no filme Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, onde o Coringa ele demonstra justamente isso. Onde o russo diz a ele, meus homens não vão trabalhar para um louco como você. E ele simplesmente fala, vamos ver quem é a lealdade de cachorros famintos. E simplesmente manda os capangas dele, que provavelmente antes eram do próprio russo, né, esquartejar ele e mandar para os cachorros, dane-se. E com isso ele prova justamente o ponto dele, cara. O desespero e a violência têm sempre respostas imediatas e eficazes. É claro, isso é terrorismo, isso é um crime, eu não estou romantizando aqui um psicopata, mas é amplamente sabido que se você aponta a arma na cabeça de alguém, ou se essa pessoa está desesperada pela própria segurança, ou pela própria integridade física ou das pessoas que ama, essa pessoa vai fazer o que bem entender. E muito provavelmente, embora não seja mostrado com certeza em nenhuma obra praticamente, o Coringa ele passou por isso, ele teve essa catarse, não é?
E esses elementos estão presentes na obra genial do Alan Moore, né? A Piada Mortal. Não assistam a animação, eu recomendo que, se vocês ainda não leram, leiam a HQ, né? Os quadrinhos. Na animação tem cenas sofríveis e literalmente nada a ver com os quadrinhos, tipo Bruce Wayne comendo a Bárbara Gordon, né, a Batgirl. Não faz sentido nenhum isso aí. Eu simplesmente não sei por que eles puseram isso, já que não tinha no quadrinho, sabe? Porque o Batman, ele sempre viu a Bat-família como filhos, de fato, então meio que pesa como pseudo-incesto. Então, para quem conhece realmente a obra do Batman, né, é uma cena sofrível. Então, só assista a animação se você for muito, muito preguiçoso mesmo e não quiser ler o quadrinho. Mas já saiba que ela não é idêntica à obra original, né, a Piada Mortal do Alan Moore. E o que há de genial na Piada Mortal do Alan Moore é justamente o fato do Coringa ele querer também provar um ponto, né? O ponto de que basta um dia ruim para qualquer uma dessas pessoas aí que se dizem civilizadas da sociedade ficarem absolutamente tão loucas quanto ele. E com isso ele prova que todas as pessoas elas têm um mal inerente dentro de si, que basicamente vive preso numa jaula extremamente frágil, e que essas pessoas andam na sociedade como se esse mal não existisse, né? Sendo que elas vivem só sob a esperança de que nada ruim vai acontecer, a ponto de essa besta maligna sair de dentro delas por algum motivo. E essa é uma esperança extremamente infantil, é isso que ele quer provar. Então, com isso, ele vai até a casa do comissário Gordon, né? Atira na coluna vertebral da filha dele, a Bárbara Gordon, até então Batgirl, que ele não sabia, acredito eu, que era a Batgirl, enche o Gordon de porrada, né, rapta os dois e leva para um parque de diversões de Gotham que ele comprou. Lá ele prende o Gordon numa jaula junto com um bando de malucos, abusa sexualmente da Bárbara Gordon repetidas vezes enquanto ela está com uma bala alojada na coluna e completamente ensanguentada e gritando de agonia, grava tudo e depois faz o próprio pai dela, o comissário Gordon, assistir a todas essas gravações numa montanha russa, enquanto ele canta uma música completamente sádica lá, tentando convencer o Gordon a enlouquecer também, né? Então ele queria provar esse ponto. Ele queria provar que ele conseguiria inspirar o ódio e a loucura em qualquer pessoa com os gatilhos certos, mas não consegue porque o Gordon manda o Batman pegá-lo pelo livro, né? Que é segundo as leis dos Estados Unidos. E meio que fica nisso aí, né? É como o próprio Coringa do Heath Ledger fala no filme. É isso que acontece quando uma força imparável encontra um objeto imóvel. O Batman ele não vai se mover e não vai acabar com a vida do Coringa. É claro, exceto nos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas, de fato, ele mata o Coringa. Isso é canônico, tá? Depois o Bruce fica velho, se aposenta, e aí vem o Batman Beyond, né? Quem assistiu a animação aí de 2000 sabe do que eu tô falando e tal. E aí o Coringa retorna, ele renasce, ninguém sabe se é o mesmo Coringa e tal, mas enfim. Voltando à personalidade, né, e à mentalidade do Coringa, a gente percebe justamente que ele faz sentido. Ele realmente tem um ponto ali. Ele realmente tem muito a ensinar. E provavelmente é assim que ele consegue inspirar outros malucos como ele. Como é feito no Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, né? Como ele literalmente cria o vilão Duas Caras. E é óbvio que isso não tem nada a ver com a origem oficial do Duas Caras, né? O Harvey Dent. Embora faça até menção a isso, né, naquela cena do tribunal, onde um capanga do Maroni puxa uma arma para ele, né, obviamente fazendo referência à origem oficial do Harvey Dent, do Duas Caras, na verdade, né, que esse capanga, na verdade, joga ácido na cara dele, queimando só metade do seu rosto. Mas essa releitura de fazer o Coringa ser o ponto de ignição do Duas Caras é incrível. Porque mostra o poder de persuasão do Coringa, mostra que no fim das contas o Coringa venceu. Ele conseguiu provar o seu ponto e mostrar que, de fato, basta um dia ruim, basta, no caso, um homem perder a sua amada, né, e ser injustiçado, que mesmo com intenções boas ele acaba sofrendo as piores consequências, né, como diria o próprio Harvey Dent no fim do filme, tentando ser um homem decente num tempo indecente, que ele acaba coringando, exatamente como o próprio Coringa. Então é por isso que o Coringa sempre vence o Batman, é por isso que o crime sempre vence. Porque o crime ele não tem barreiras, ele não tem leis, ele não tem regulamento. Ele pode agir como quiser, quando quiser, facilmente, sabe? E a polícia e mesmo o Batman têm regras e precisa
obviamente, se manter dentre essas regras para não acabar se tornando exatamente como o criminoso, o Coringa nesse caso. Porque isso quebraria completamente o ponto da existência do Batman ou da polícia, né? E basicamente é isso. É por isso que o crime não acaba e é por isso que a polícia ou o Batman, tanto no mundo real quanto no mundo ficcional, não conseguem resolver o problema. E nunca vão conseguir resolver, tá? E é uma luta eterna de controle de danos meramente. É isso que acontece quando uma força imparável encontra um objeto imóvel. Porém, muito parece que o Coringa está sempre à frente justamente porque ele consegue usar a corrupção da cidade, né, a seu favor. E ele escancara isso para toda a sociedade de Gotham justamente para provar o seu ponto, para provar que as pessoas não deviam confiar na polícia, não deviam confiar no Batman e viver a vida sem regra alguma, que nem um maluco ensandecido que ele é. Então o Coringa do Heath Ledger, da trilogia do Nolan, é incrível justamente porque mostra tudo isso. Capta absolutamente todas as nuances do personagem. Principalmente como ele consegue fazer sentido e consegue parecer sério e são em alguns momentos. Com certeza, aquele é o Coringa mais realista e são da história da ficção. Principalmente na cena fenomenal de apresentação dele, né? Onde ele chega para os mafiosos e apresenta o seu plano de matar o Batman. E ele simplesmente, com a cara mais limpa do mundo e realmente parecendo são, ele diz: eu não sou maluco, eu não sou louco. Essa é, na minha opinião, a segunda melhor cena do Coringa no filme. A primeira é aquela onde ele encontra o Harvey Dent no Hospital Geral de Gotham, né? Onde ele complementa isso, né? Eu não sou louco, o Batman é que é louco. O Batman faz planos, igualzinho a polícia. Eles acham que podem controlar o mundinho selvagem deles, mas não conseguem. Olha só o que é que eu fiz com essa cidade, com alguns barris de gasolina e um pouco de pólvora e algumas balas. E de fato, ele pegou o plano do Batman e da polícia e virou contra eles, para mostrar o quão falho é essa tentativa de controlar a sociedade. Ou seja, ele tem um ponto, de fato, ele tem uma sacada genial de que a sociedade está além do controle das pessoas e ficar fazendo planos, né, se importando com política e se importando com que as massas vão decidir, cara, é estupidez. Só que ele extrapola isso para o nível da psicopatologia, para o nível do genocídio, né? E é claro, ele termina: eu não faço planos, eu só faço as coisas. E meio que automaticamente o mal que há dentro das pessoas faz com que esses planos se tornem o pesadelo delas, né? Porque há muito mais coisas malignas do que benignas nesses planos de controle da sociedade, né? São muitos jogos de interesses, muita tentativa de sobrevivência, muita tentativa de se dar melhor que o outro, né? O hihi levei vantagem, bem típico do Brasil. Aí eu vou concordar com o Nando Moura, né? De que o Brasil é Gotham sem o Batman. E é por isso que esses planos de controle social não dão certo, cara. No fim das contas, é só um bando de gente achando que está com boa intenção, quando na verdade de boa intenção o inferno está cheio, e no fim das contas é todo mundo tentando levar a melhor, tentando sobreviver, e o tiro sai pela culatra, é simples assim. E o Coringa, ele tá ali para ser justamente essa culatra, ele tá ali para ser o agente do caos. Ele é elementar, entendeu? Ele é o símbolo de alguma coisa que vai dar errado no caminho, simples assim. E sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado no caminho, velho. E é por isso que ele não precisa ser quem ele é. Ele pode inspirar outros malucos a fazerem o trabalho dele exatamente como o Batman consegue. E esse nível de sanidade também é captado perfeitamente pelo Alan Moore nos quadrinhos da Piada Mortal. Onde na cena final, o Batman consegue vencer o Coringa pela 1000ª vez, e o Coringa simplesmente com a cara novamente mais lavada do mundo, parecendo que voltou para o seu lado são na sua síndrome de personalidade narcisista dissociativa, parecido com o Batman também, que ele consegue, né, caminhar tranquilamente entre o Bruce Wayne e o herói encapuzado. Então o Coringa ele consegue caminhar entre a sanidade e a insanidade. Então ele fala assim: vamos lá, Batman, me encha de porrada e me prenda de novo e receba a sua glória da sociedade de Gotham mais uma vez. E o Batman simplesmente fala: não aguento mais fazer isso, vou te oferecer ajuda, eu consigo consertar você. E daí, mais são ainda, o Coringa simplesmente fala: não, já é tarde demais para isso, eu já estou além da salvação.
E ele não diz isso na obra, mas parece que ele está tentando dizer que a vida já encheu ele tanto de porrada e ele está tão traumatizado que ele sabe que a insanidade dele não tem cura. Tudo bem, ele é curado lá no Cavaleiro Branco, né, na saga de quadrinhos Cavaleiro Branco, mas aí já é uma outra saga, que não é canônica, na verdade. A Piada Mortal é canônica. E é claro, depois desse lapso de sanidade, o Coringa retorna para sua personalidade insana e começa a rir ao lembrar de uma piada, veja só. Aquela piada fenomenal dos dois malucos fugindo de um manicômio e tentando atravessar um vão entre os prédios, né, com uma lanterna. O primeiro maluco consegue pular pelo vão, mas o segundo fica com medo. E aí o primeiro diz, eu posso ligar essa lanterna e mirar pelo vão e você pode atravessar pela luz. Daí o segundo maluco fala, você acha que eu sou doido? Você vai desligar a luz no meio do caminho e eu vou cair. E aí você percebe que isso é uma alegoria ao fato de que o primeiro maluco é o Batman, o segundo maluco é o Coringa, onde o Batman ele conseguiu atravessar o caminho da loucura, né? O vão da loucura. Mas ele ainda é um louco fugido do manicômio. E ele oferece ao Coringa, assim como na piada, o primeiro maluco está oferecendo uma salvação vã. Algo tão fútil e ineficaz quanto andar sobre a luz. Só que o segundo maluco, no caso o Coringa, não está preocupado com isso, porque ele também é louco, né? O Coringa não está preocupado se o sistema de tratamento que o Batman daria a ele seria eficaz ou não. Para ele não importa. O que importa é se o Batman ia abandoná-lo no meio do caminho, se ele ia desligar a luz da lanterna no meio do caminho, fazendo o Coringa cair no vão, né, no precipício da loucura novamente. Então veja, nessa piada o Coringa está dizendo, Batman, o que você está oferecendo para mim é um tratamento falho. Você também é louco. Você também é fugido do manicômio e você acha que é mais certo do que eu? Por estar oferecendo uma salvação, mas essa salvação é completamente vã. E o que impede você de desistir de mim logo depois? Já era, cara. It's over, né? Acabou para ambos de nós. Eu vou continuar enchendo o seu saco, você vai continuar tentando me prender com o seu, como diria o Coringa do Heath Ledger, né? O seu senso de justiça moralista completamente inapropriado. E acabou, estamos fadados a fazer isso para sempre, de tal forma que o Coringa não tem identidade, ele já foi morto no cânon pelo próprio Batman, mas retornou provavelmente inspirando outros malucos. E para finalizar esse vídeo que já está um pouquinho longo, né, eu quero falar sobre o meu segundo Coringa preferido, que é o Coringa da saga Arkham, mais precisamente o Arkham Origins, lá o videogame de 2009, se não me engano. Aquele Coringa é fenomenal, porque ele se inspira justamente no Coringa do Alan Moore, da Piada Mortal. Na Piada Mortal, a origem do Coringa é aquela da Ace Chemicals, né, que eu narrei no começo do vídeo. Porém, no mesmo quadrinho da Piada Mortal, o Coringa ele diz que não se lembra exatamente se a origem dele é assim, às vezes ele se lembra de uma forma, às vezes ele se lembra de outra, e pode ser que ele só está inventando isso para justificar as loucuras dele, porque ele é tão maluco que essa história não tem crédito nenhum, então fica naquela ambiguidade clássica do personagem, né? Você não sabe nada sobre ele, você não sabe de onde ele vem, muito provavelmente ele foi inspirado por alguém e está inspirando outras pessoas, e assim sucessivamente, ninguém sabe, tá? Então isso persiste no Coringa da saga Arkham de videogames, e lá o Coringa ele é trabalhado de maneira inédita, tá? Pelo menos para o meu conhecimento, porque eu não li todos os quadrinhos do Coringa, do Batman, óbvio. É muita coisa, eu não conheço todas as histórias, mas na saga Arkham mostra um Coringa literalmente apaixonado pelo Batman. Apaixonado mesmo, até quase que romanticamente. E como eu já disse em vídeos, né, a paixão é uma patologia, porque vem do radical pathos do grego, que é doença, né? Paixão, patologia, tem o mesmo radical. E isso é mostrado na cena, né, numa das cutscenes do jogo, onde o Coringa ele é preso em Blackgate e ele conhece nada mais nada menos do que a doutora psiquiatra Harleen Quinzel. A Arlequina, né? A futura Arlequina, que ainda não é a Arlequina, é simplesmente a psiquiatra que trata do Coringa. E nessa cena, cara, nossa, essa cena é incrível. A psiquiatra vai fazer uma avaliação psicológica ali com o Coringa, né? Ela tem aquele senso de pena, de bandido, bem bristofílica mesmo, né? Se vocês não sabem o que é bristofilia, é a excitação sexual e a atração pela violência e por bandidos e crimes. E ela fala, os policiais dessa cidade sempre batendo nos doentes indefesos.
E aí ele faz aquela pergunta clássica para Harleen, né? Me diga, querida, você já teve um dia realmente ruim? E ela, obviamente, seguindo a toca do coelho, né, como uma boa psiquiatra deveria fazer, né, tentando entender a mente do seu paciente, ela pergunta o que ele quer dizer com isso. E a gente vai ouvindo ele falar enquanto a gente joga em cenas que parecem contar a história exatamente do Alan Moore lá na Piada Mortal. O Coringa era um comediante fracassado, que era vaiado e foi ficando frustrado, acabou aceitando se unir a uma gangue, se vestir de capuz vermelho para roubar esse Chemicals, encontrou o Batman, caiu no tonel de fluido químico e a sua pele ficou branca, os lábios vermelhos arregaçados, o cabelo verde, né, o terno roxo. E veja só, ele fala uma coisa incrível, não há nada tão cruel quanto a memória. E você não consegue nem escapar para a loucura, porque a memória ela sempre vai ficar ali enchendo a sua cabeça com algo traumático que aconteceu com você, a ponto de simplesmente você coringar, né? No caso, fazendo alusão à perda da mulher e filha não nascida que ele teve. Ou seja, ele também perdeu a família como Batman. E ali fica subentendido que ele já sabia que o Batman é o Bruce Wayne e vê que o Bruce Wayne é igualzinho a ele, é tão louco quanto ele, também passou por um dia ruim, também perdeu pessoas que ama e simplesmente entrou numa espiral de loucura, de personalidade dissociativa, narcisista, onde o seu alter ego é um maluco fantasiado que vai encher todo mundo de porrada e fazer loucuras, né? A partir do seu senso de justiça, tentando inspirar outras pessoas a isso também. E aí, por mera compatibilidade, ele começa a criar uma relação de afeto, de amor e ódio, na verdade, com o Batman, demonstrado nas falas dele ali durante o jogo. E ele vai falando sem citar o Batman. E veja que irônico, por não citar o Batman, a Harleen Quinzel acha que ele está falando dela, ou seja, ela também é narcisista, né? É um narcisismo natural do feminino, né? Porém, demonstra ali um nível de patologia. E ele vai falando, ele vai se declarando ao Batman, né? Mas sem citar o Batman, e a Harleen vai caindo de amores por ele, achando que ele está cortejando, né? Que ele está elogiando e tal. E ele vai falando: tudo isso tem a ver com quem eu encontrei essa noite, uma pessoa especial para mim, que eu achava que não conhecia, mas é igualzinha a mim, que é uma pessoa que gosta de viver intensamente, não se deixa segurar pelo julgamento dos outros, etc, etc, etc. E aí a Harleen Quinzel se apaixona por ele e solta ele. Isso demonstra também a clássica hibristofilia feminina, né? O apreço pelo violento, pelo macabro, pelo criminoso, como a gente pode ver aí em exemplos pela sociedade, né? Lembrem-se, os bandidos que estão nas cadeias só têm acesso a celulares justamente porque as suas esposas levam para eles. Ironicamente, esses bandidos adoram venerar a figura do palhaço justamente por causa do Coringa, em especial o Coringa do Cavaleiro das Trevas, né, do Heath Ledger. Podem perceber, essa cultura de palhaço, 157 aí, surgiu justamente depois daquele filme, que marcou época. E os bandidos, né, adoraram aquela visão do Coringa. E é por isso que ficou o cânon aí, né, da criminalidade brasileira. Todo Coringa tem a sua Arlequina. E as Arlequinas, obviamente, são as mulheres de bandido. E é fato, cara. Não fossem as Arlequinas, o banditismo no Brasil não seria o que é hoje, tá? Principalmente o banditismo por trás das grades. Porque os líderes ali de facção, eles só conseguem ter acesso a celulares para mandar ordens para os seus subordinados, porque são suas Arlequinas que levam para eles. Então a Arlequina é essa simbologia, né? É a simbologia da hibristofílica, da moça que se atrai simplesmente pelo mal, pelo crime, pela ausência de leis, por conta de um padrão evolutivo feminino de se associar àquele homem com mais capacidades de recursos, né? E quem é o que tem mais capacidade de recursos é aquele que não se prende a nada e que rouba quando necessário, e aquele que protege e mata quando necessário para proteger a si e aos outros. Lembre-se, nós evoluímos num ambiente selvagem onde moral e ética basicamente não existia. É uma pena, de fato, que a Arlequina não fez presença no filme do Christopher Nolan, né? Mas eu acho que foi um mal que veio para bem, porque o Heath Ledger brilhou demais, né, mano? Não teria espaço ali. E o filme já tem quase 3 horas, então a Arlequina não seria muito bem explorada. E se fosse para fazer isso, melhor deixar ela de fora mesmo.
Então o que eu quero ver do Coringa agora no The Batman, né? Eu gostei bastante do The Batman, achei um filme ótimo. Ele ganha até do Batman do Christopher Nolan em alguns casos. No geral ele perde, e perde feio. Não por ser um filme ruim, mas porque o Batman do Christopher Nolan é incrível, mas ganha em alguns aspectos isolados como realismo, né? Convenhamos, o The Batman é bem mais realista do que o Batman do Christopher Nolan, embora o Batman do Christopher Nolan seja bastante realista também. Mas o que eu quero ver no Coringa do The Batman, que já foi confirmado que será o próximo vilão aí, né? Que vai ser uma trilogia, esse The Batman do Matt Reeves, né? O que eu quero ver é justamente mais exploração dessa relação de amor e ódio que o Coringa tem com o Batman e como eles são essencialmente a mesma coisa. São meramente homens traumatizados por um dia ruim, a perda de entes queridos, e que desenvolveram, né, uma síndrome de personalidade narcisista dissociativa, achando que são grandes justiceiros ou grandes obeliscos da sociedade, tentando inspirar outras pessoas ao seu propósito inadequado de vigilância civil, enquanto andam por aí fantasiados, basicamente cometendo crimes. Então eles são essencialmente a mesma coisa, enquanto são o contrário, né? As roupas são o contrário, o comportamento é o contrário, um ri o tempo todo enquanto o outro parece sério o tempo todo. Um nasceu num berço rico e outro nasceu num berço provavelmente pobre, nós não sabemos a origem do Coringa, mas provavelmente ele foi pobre a vida toda, mas ambos são extremamente violentos, né? A diferença são as vítimas que eles escolhem. Enfim, e é claro, para terminar esse vídeo aqui, que pô, ficou bem longuinho, mas um personagem dessa magnitude, né, precisava de um vídeo desse. O Coringa, ele é um personagem fictício e é absolutamente ensandecido. E ele consegue ser o espectro, né, o símbolo, o elemento da loucura, como em vários exemplos que a gente tem aí de outros psicopatas que agem iguais a ele e até alguns que se inspiram nele. Isso no mundo real, tá? E o fato do Coringa fazer sentido e parecer ter razão em muitas coisas do que ele fala, pode conseguir motivar e mobilizar outras pessoas. E é exatamente isso que ele usa para manipular os seus capangas e a própria Arlequina, que ele é a famosa mulher de bandido, né? Ele enche ela de porrada, mas ele consegue manipular ela muito bem e ela o ama quase que incondicionalmente, né? Mulher de malandro, como chamam. Por isso essa frase, né? Todo Coringa tem a sua Arlequina. Porém, assim, ela tem responsabilidade total, né? Não vamos nessa, ela só é manipulada pelo Coringa e tal. Pô, todo mundo que se associa ao Coringa tem a sua responsabilidade, mesmo sendo tão esquizofrênico, maluco, ensandecido quanto ele. Então, exatamente como o comediante lá da série Watchmen, né? O Coringa, ele viu a face crua da sociedade, ele também fitou o abismo como Bruce Wayne e enlouqueceu nesse processo, né? Como Nietzsche dizia, se você olha demais para o abismo olha para você de volta e não existe nada mais ensandecedor do que o olhar frio do abismo, como dizia também H.P. Lovecraft, né? Conheça a verdade e a verdade não vai te libertar, ela vai te enlouquecer. Então, quando a gente olha para a sociedade de fato e a gente começa a observar ela pela lógica da pílula vermelha, muitas vezes, pode parecer que nada faz sentido e que parece que o cinismo é a única maneira sensata de viver nesse mundo. E aí a gente vai ver muita lógica também no que o Coringa fala, né? Do tipo, se o jornal fala que um caminhão de soldados vai explodir na Ucrânia, ninguém entra em pânico. Mas se fala que o presidente da Rússia vai morrer amanhã, todo mundo entra em pânico. Então, cadê o valor da vida aí, né? Veja como essa sociedade é completamente louca e acha que faz sentido e acha que tem regras. De fato, ele pondo por essa ótica parece fazer sentido. Mas aí eu vou citar um outro super-herói, né? Já da Marvel agora, que eu gosto bastante também. Na verdade, é um dos heróis mais populares e rentáveis da história junto com o Batman também, né? Vou citar o Homem-Aranha, o Peter Parker, que tem uma história parecida. Perdeu familiares e desenvolveu aí um narcisismo heróico e cria uma outra identidade para si, né, tentando esquecer o seu passado e tal. O Peter Parker, no filme do Sam Raimi de 2002, ele simplesmente disse: "E quem disse que isso é problema meu, né?" Essa frase é clássica. E aqui eu termino o vídeo. Senhores, vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, desejo sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.